Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês por aí? Por aqui nós estamos bem, louvado seja Deus, eu espero que vocês estejam bem também aí. Hoje eu trago aqui mais uma palavra para o teu coração. Deus, Ele tem seus meios de falar várias vezes, né? E tudo que eu trago aqui é revelação do Senhor para mim. Eu oro e peço ao Senhor, né, o que eu devo trazer aqui. Eu não trago qualquer palavra. Eu oro pedindo que Ele me revele então a sua palavra. E há algumas semanas, né, orando para trazer alguma palavra, eu já havia me esquecido, né, sobre ter pedido a Ele. E ali eu estava colocando o meu bebezinho para dormir, né, e eu costumo orar pedindo, né, proteção para Ele, orando também, o Senhor colocar no meu coração ali. Eu fico sempre em espírito de oração aqui na minha casa. Eu posso estar fazendo as minhas coisas, eu tô ali em espírito de oração com o Senhor, me conectando sempre, né? Porque preciso de estar sempre, né, em vigilância, atenta à voz de Deus. E ali o Senhor trouxe ao meu coração algo que eu vivi há uns anos atrás. E eu achei de suma importância realmente trazer isso aqui. Mas eu não poderia trazer isso aqui de qualquer forma. Por isso que tem algumas semanas e só hoje o Senhor novamente, enquanto eu estava ali colocando o meu bebezinho para dormir, o Senhor trazia ao meu coração. Então aqui agora, à noite, eu estou aqui gravando para vocês essa palavra que é de suma importância você ficar até o final para você entender o que Deus Ele está falando hoje para o teu coração. Antes de mais nada, eu quero ler aqui uma palavra para nossa meditação, que está em Josué, capítulo de número 5, versículo de número 13. A Bíblia vai dizer assim: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez Josué assim. Amém? Glória a Deus. A Bíblia nos mostra aqui que Josué, ele estava tendo, né, uma visão com os seus olhos, uma visão aberta. Ele estava vendo um homem com a espada na mão, e que Josué, ele sente ali um pouco com medo, né, e ele se aproxima ali a perguntar: Quem é você? Você é um dos meu povo ou você é dos nossos inimigos? E ali, aquele homem, ele se mostra o anjo do Senhor, falando que ele é o príncipe do exército do Senhor. E ali Josué, ele reverencia, né, aquela presença ali, né, do anjo, e pergunta para ele o que ele queria dele. Toda vez que temos uma visão, nós devemos orar pedindo ao Senhor o que ele quer falar conosco, porque ele sempre vai falar alguma coisa. E aqui Josué, ele adora, né? Josué, ele se prostra e o Senhor começa a falar para ele: Josué, você está na minha presença. Descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. O lugar que Josué estava naquele momento ali era perto de Jericó. Jericó, a palavra do Senhor fala que ela estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. E naquele momento ali, o Senhor chama ele a descalçar os sapatos que ele estava nos pés. Porque agora o caminho que Josué iria seguir exigia dele santidade. Porque ele estava diante da presença toda gloriosa e maravilhosa. Era a presença de Deus. Não devemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira, nem devemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira.
Josué ali, ele agora iria entrar numa batalha contra os seus inimigos. Deus iria revelar para ele o que ele deveria fazer, né, com os muros de Jericó que estava prendendo aquele povo ali. Mas para ele seguir fazendo a vontade de Deus, ele teria que andar agora na santidade. Ele deveria tirar a sujeira que estava nos pés dele, ou seja, na vida dele, para que então Deus começasse a usá-lo. Há um tempo atrás, o Senhor Deus, ele começou a me dar uma visão, e pela sua misericórdia, o Senhor, ele me deu esse dom, e eu comecei a ver algumas coisas de algumas pessoas da igreja. E eu naquele momento já fiquei temerosa, porque eram de pessoas que haviam bastante tempo na casa do Senhor, servindo a Ele, e eu era nova, né, ali. Então eu comecei a ficar com medo do que o Senhor estava me mostrando, porque essas pessoas estavam no inferno. Eu estava orando e estava vendo essas pessoas no inferno por conta do orgulho, da hipocrisia, do egoísmo, por conta das vaidades, né? Por conta das bagagens do Egito. Assim o Senhor falava comigo: filha, eles estão lá por conta disso. Então eu comecei a ficar com medo. E eu temia isso em falar e não falei. Eu guardei para mim aquela revelação. Mas o Senhor, ele tinha falado para mim que era para me entregar. E naquele momento eu me entreguei. Passou-se 3 meses, preste atenção nos detalhes. 3 meses se passaram depois dessa revelação que o Senhor me deu. E ali eu estava lavando uma coberta, né, para estender ali no varal. E enquanto eu abaixava assim, eu escutei no meu ouvido uma voz que me dizia: covarde. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu entendia que era a voz de Deus, mas por que eu era covarde? Abaixei, continuei lavando a coberta, né? E pela segunda vez eu escutei aquela voz me dizendo: covarde. Meu coração já começou a palpitar, né? Por que eu era covarde? E pela terceira vez essa voz me dizia: covarde. E o meu coração começou a incendiar, sabe? Depois ali eu não fiquei boa mais, eu fiquei passando mal e eu comecei, sabe, eu orei a Deus e falei: por que eu sou covarde, Senhor? Me mostra. E depois disso, à tarde eu saí com meu esposo, minha cunhada, né? Ela iria fazer autoescola, aí nós fomos lá ver, né, que ela chamou. E nós fomos lá, eu já não estava bem, né? Eu estava meio zonza, tonta, aí eu pensei que era falta de comida, comi no caminho, alguma coisa com eles, e cheguei em casa, logo queria dormir, me deu um sono tão profundo. E ali eu sentia dentro de mim que Deus iria me mostrar algo. Eu continuei naquele sono profundo, mas eu ainda estava acordada. Deus começou a me levar numa visão, em espírito, tá? Em espírito, eu falo isso aqui porque outras pessoas não compreenderam o que eu falei num outro vídeo, que eu não morri para estar no inferno. Em espírito, o Senhor me levou com um anjo do meu lado, tá? Porque ninguém pode descer no inferno só. Com um anjo do meu lado, as visões que Deus me deu em arrebatamento foi assim. A segunda vez que eu tive aqui, que é essa agora que eu tô falando pra vocês, que eu tinha comentado que eu fui uma segunda vez no inferno, foi essa vez. Deus começou a me levar no inferno. Na porta, o anjo do Senhor falou comigo que eu estava lá, na porta do inferno, por conta de ser covarde e medrosa. Sim, eu fui covarde e medrosa. Por quê? Porque eu estava retendo uma palavra que Deus me entregou
para falar para a igreja. E eu temi. Eu temia o homem em dizer o que Deus tinha falado. Eu guardei. E ali o Senhor falou comigo. Os covardes e os medrosos, eles não entram no reino dos céus. Eles voltam. E por isso que eu estava naquela visão, aleluia, na porta do inferno. E era o momento de eu decidir se eu iria continuar na desobediência em não contar, em não falar o que ele mandou falar, ou eu entrasse. Outra vez eu estava dentro do inferno, né? Porque eu estava no pecado já, nas vaidades. Agora eu estava na porta, porque Deus estava dando oportunidade mais uma vez de falar comigo, filha, ainda há tempo, você vai contar ou não? E ali eu pedi a Deus, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Eu estava chorando, meu esposo estava ali perto, né? Ele sempre estava ali vendo as coisas que aconteciam comigo, e ali não foi diferente. Ele é prova também do que eu tô falando. E o Senhor, não quero ser covarde, me ajuda. Então, aonde tem os medrosos, tímidos e covardes, no reino dos céus eles não entram. E ali, por ter medo de não contar, né, essas pessoas, eu fiquei na porta do inferno. Olha quão sério é isso. Muitas vezes nós negamos em fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade, em agradar o homem, né? Porque, querendo ou não, a gente está agradando ao homem, temendo ao homem, o que o homem vai dizer. Quando eu falo homem, quando as pessoas vão dizer. Mas depois disso, dessa oportunidade, eu fui e falei tudo o que Deus mandou. Eu fui e entreguei tudo. Deus arrancou essas pessoas do altar de uma forma tremenda. Ele fez do jeito que ele falou. Ele falou que ele ia passar uma vassoura no altar. Sabe por quê? Porque o altar do Senhor, ele é santo. Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque isso pertence a outra pessoa, né? Eu não quero causar fofoca, não causar intriga, não quero falar nada da pessoa. A revelação foi para a pessoa, não só para ela, mas outras pessoas envolvem. Então eu não quero trazer nada sobre isso aqui. Mas eu quero trazer aqui algo muito sério que Deus, ele falou comigo, né? Quando alguém vai fazer a obra de Deus, ela não pode estar de qualquer maneira. Tanto que Deus, ele nos demonstra isso, chamando Josué para a obra. Mas falou para ele, primeiro, descalço o sapato dos seus pés, tira. Quando Deus chamou Moisés para fazer a obra dele, para tirar o povo do Egito, Deus falou a mesma forma com ele. Falou com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Quando Deus quis falar com Moisés na sarça ardente, aleluia, Deus chamou ele para a santidade. Tira. Aí depois disso ele começou a ver a sarça, aquela árvore pegando fogo. Glória a Deus. Então, se você quer ver Deus, se você quer ter experiência com Deus, entra na santidade. Se santifica. Deus, ele passou a vassoura no altar dele, com os meus próprios olhos eu vi. Deus só não matou na frente de todo mundo, porque ele estava dando oportunidade. E depois disso eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Só sei que ela ficou hospitalizada, né? Não sei se voltou novamente a pregar, mas Deus falou, não suba no meu altar, porque se você subir no meu altar, se subir no meu altar. Então Deus deu uma ordem, essa pessoa obedeceu, mesmo depois, porque Deus havia falado que essa pessoa ela não ia escutar o que eu estava falando, por ser jovem, por ser menor da casa, né? Depois disso lá só Deus sabe o que aconteceu. Não vou entrar em detalhe. Porque o que quero falar aqui é cuidado com as bagagens que você tem carregado
na tua vida e no teu coração. Aonde o orgulho habita, Deus não está. O ego humano em fazer os milagres, a obra do Senhor, a cura, em adorá-lo, a unção na voz, né? Não pertence a mim, nem pertence a você. É um talento, é um dom que Deus nos dá e Ele vai requerer de cada um de nós. Se sermos covardes nessa terra, em não abandonar o nosso ego humano, nós vamos para o inferno. Poderemos pregar aqui, alcançar almas aqui, mas naquele dia o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mas Senhor, eu preguei em teu nome, e em teu nome eu fiz milagre. Mas você cobiçava o homem da sua irmãzinha. Você cobiçava, né, as coisas do próximo. Você adulterava. Você estava no segundo casamento e eu falei que não era para casar, né? Que era só um casamento. Quantas pessoas hoje estão subindo no altar do Senhor, que é santo, no segundo casamento, fazendo a obra de Deus no segundo casamento. Por isso que elas não pregam sobre isso, porque estão no segundo casamento, no terceiro, no quinto, para lá vai. Estão no adultério, estão na fornicação. Mulheres, elas sobem no altar, na lascívia pura, e elas não têm a noção e entender que o corpo delas é templo e morada do Espírito Santo, e elas vão lá e marcam o corpo delas com uma saia colada, com uma blusa decotada, mostrando o joelho delas. Mulheres, nós devemos tampar o nosso corpo. Aleluia. Toda vez que eu prego aqui sobre o corpo, há uma briga aqui nos comentários sobre isso. Mas é algo sério, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E ele deve ser santificado. Em nenhum momento eu falei aqui, vestem as mesmas túnicas que eu visto. Não. Eu sempre falo, cubram o corpo de vocês. O máximo que vocês puderem fazer. Se esforcem para agradar o Espírito Santo de Deus. Mas irmã, essas pessoas que subem no altar lá, elas fazem poder, fazem milagre. Pode até fazer, mas fazer não garante que elas estão salvas, que elas estão ali fazendo a vontade de Deus. Existe hoje o espírito do engano que está enganando a muitos na casa do Senhor. Então Deus mostrava tudo isso, mulheres vaidosas. Deus, ele falou comigo, aleluia, que eu tinha que falar porque estava no espírito do engano. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou falar isso para a pessoa? Mas eu fui. Deus falou que ele ia abater, e ele abateu, ele tirou da presença dele, ele tirou do altar. Toda vez que Deus faz isso, Deus ele faz para corrigir, porque ele ama essas pessoas. Depois o Senhor, ele falou isso comigo, filha, eu corrigi do jeito que você viu, eu passando a vassoura no altar, limpando o meu altar, porque eu amo essas pessoas. Então, Deus deu oportunidade para essas pessoas. Agora eu não sei se elas pegaram essas oportunidades. É bem certo que algumas eu vi que se afastaram. E foi o momento mais doloroso, porque eu me senti depois culpada. Mas Deus, ele falou, minha filha, meu altar é santo. E se quiser alguém fazer a minha obra, tem que andar como eu quero. Não é como eles querem. Então, tome cuidado, você que é pastor, cuida de uma igreja, que é líder de uma igreja. Não coloque qualquer pessoa no altar do Senhor. Não coloque qualquer pessoa para pregar sem você saber como que é a vida dela. Tome cuidado. Tem certo que hoje as pessoas escondem, mas tem pessoas que não, Deus mostra. Pessoas que não oram para colocar alguém ali no altar para pregar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu fui e obedeci ao Senhor. Mesmo aquelas pessoas não me ouvindo,
porque a minha boca, quando abria, falava as palavras de Deus. Mas eu obedeci à voz do Senhor, porque eu não queria ir para o inferno. Então, cuidado. O Senhor, Ele sempre alerta, porque as pessoas podem dizer que é mentira, mas só Deus, Ele sabe que o altar dele tem que estar. Então, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, não faz a obra de Deus de qualquer maneira. A obra de Deus tem hora para começar, tem hora para terminar. A obra de Deus é com zelo. Pode tentar enganar Deus, mas Deus não se engana. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e sobre os injustos, sobre os ímpios. Falar de Deus é fácil, querer viver. Então não adianta eu estar pregando, falando palavras bonitas, mas eu não vivo isso no meu dia a dia. Eu não vivo isso com os meus familiares. Deus falava mesmo que tinha pessoas que estavam pregando ali, mas estavam com orgulho, com vaidade, toda com a cara pintada, com mentira. Isso é muito forte. É preciso nós sempre nos esforçarmos. Por isso que Deus, Ele tem nos chamado para um tempo de avivamento, para um tempo, aleluia, de santificação. Louva a Deus porque eu falei e o sangue deles não está recaído sobre mim mais. Porque quando Deus nos chama de atalaia, nós temos que ir. Nós não devemos temer a ninguém, não importa. E já fiz muito isso. Ir em lugares que Deus mandava para entregar certas coisas e eu saía de lá. Sabe, só Deus. Porque eu ficava triste por essas almas. Mas nós devemos não temer a ninguém. Nós devemos obedecer a Deus. Não devemos ser covardes. Quantas pessoas estão entristecendo o Espírito Santo de Deus porque elas não querem mais fazer a obra de Deus. E aquele que coloca a mão no arado não deve voltar para trás. Tudo que Deus nos usa para falar, nós devemos obedecer, crer, ter fé naquilo que Deus nos mostra, naquilo que Deus nos fala. Porque se nós tivermos dúvida, o Espírito Santo, ele se entristece. Josué, o que ele fez? Ele tirou o sapato dos pés dele e ele obedeceu a Deus. Então pare de olhar para o que você vai renunciar. Apenas renuncia por amor ao Senhor. A obra que Deus está chamando para fazer requer santidade. Ele quer te usar, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Temos que compreender essa palavra. Então eu tirei minha alma do inferno, obedecendo ao Senhor. É necessário, às vezes, a gente passar por essas experiências para nós compreendermos que nós não somos perfeitos assim. Que nós falhamos, que nós erramos. E naquele momento eu estava negando ao Senhor. Então não negue ao Senhor. Viva o seu chamado. Viva aquilo que Deus tem para você e não aquilo, aleluia, que as pessoas têm falado para você viver. Jesus, ele está voltando. E nós não devemos ser como aquele povo nos dias de Noé, que nas festas que estavam se casando, eles estavam ali, né, se prostituindo, eles estavam vendo a vida deles, eles estavam vendo o louco Noé construindo a arca, construindo algo que Deus falou para ele fazer. Ele não era arquiteto, ele não era carpinteiro, ele somente ouviu a voz de Deus e seguiu a visão que Deus tinha falado para ele. Ele obedeceu. Então, Deus chamou ele. Agora entra tu e a tua família no Éden da arca. Deus chamou ele para um chamado. Ele pregou para aquelas almas, mas eles não ouviram. Não vamos pagar para ver. Vamos obedecer a Deus. Deus vai requerer de nós os nossos frutos. Frutos que muitas vezes a gente acha que, não, Deus não vai querer nada de mim. Deus vai sim. As obras não nos salvam. Mas o talento que Deus te deu, você não pode enterrar ele. Se você enterrou o seu talento, volte hoje a encontrá-lo. Se encontre no Senhor. Tenha um reencontro com o Senhor. Peça perdão se em algum momento você negou a Ele. Se você temeu mais o homem do que a Deus. Se você desobedeceu a Deus. Ou você está como esse povo que tem carregado bagagem dentro do seu coração.
as vaidades, tem se apegado às coisas dessa terra, esquecido que o que Deus quer de você é que você faça a vontade dele e não a sua. Você tem que compreender que a obra que Deus está te chamando não é do seu jeito. As coisas não vão acontecer do seu jeito. A partir do momento que você começar a obedecer a Deus de verdade, essa voz que te manda renunciar, essa voz que tem falado com você, você tem duvidado dela, que hoje você venha obedecer. Quando você parte do início em obedecer, em fazer aquilo que Deus te pede, você começa a ver as coisas andando, as coisas começam a encaminhar, aquilo que estava parado, as portas estavam fechadas, Deus começa a abrir, porque você deu brecha para Deus entrar. Você abriu a porta para Jesus entrar. E quando ele entra, ele começa a fazer morada e começa a trazer calmaria. Então, Deus chamou Josué para a obra, mas exigiu dele a renúncia. Se estiver andando na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, de qualquer maneira, Deus ele vai exigir de nós também. E se nós não obedecer, ele entra com justiça, com juízo. Porque esse homem que estava com a espada nua na mão, ele estava vindo com justiça. Ele mostrava essa espada como sinal de justiça. Deus, ele é amor. Oh, meu Deus, ele é amor. Mas ele também é justiça. É só rosas. Nosso Deus é assim, é como uma rosa no jardim. Você vê aquelas pétalas, aquela flor bonita. Se você não souber pegar aquela flor, você espeta ali, ó, com os espinhos. O nosso Deus, ele é assim. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele vem para fazer justiça. Esse homem que estava com a espada nua na mão, depois, lá nos muros de Jericó, Deus deu a ordem para Josué rodear aquela cidade, que os muros iam cair. E ali muitas pessoas morreram. Então, a justiça de Deus, ela não falha. Ela não falha. Deus é justo. Ele não pode ser injusto porque o nome dele é isso. Deus é justiça. Ele vem com amor primeiro, para nos revelar. Depois ele vem, olha, nem falando mais não, ele só manda no chão. E eu vi isso com meus próprios olhos. Não posso entrar muito no detalhe, mas eu quero dizer que Deus só não matou na minha frente essa pessoa porque Deus queria que ela se arrependesse, que ela abandonasse. Então, que hoje, em nome de Jesus, você abandone o seu pecado. Abandone aquilo que tem te afastado de Deus hoje. E você viva o seu chamado. Você é escolhido do Senhor. Se essa palavra chegou no teu coração e você chegou até o final, quero dizer, você é escolhido do Senhor. O Senhor te escolheu para fazer a diferença nessa terra. As servas de Deus e os servos do Senhor são diferentes. Os filhos de Deus somente são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu só sou filha se eu tiver o Espírito Santo. E essa santidade dele exige de nós abandonar o nosso pecado, abandonar o nosso erro, abandonar as vaidades deste mundo. Não adianta eu querer fazer a obra de Deus andando de shortinho na rua, dando mau testemunho. E chego na igreja e uso saia. Não. Devemos andar com reverência, com temor. Quando a pessoa ela perde o temor, o Espírito Santo já afastou dela faz tempo. Quando ela abandona a sua fé em Jesus Cristo, quando ela começa a pecar, o Espírito Santo ele se entristeceu. Que hoje, em nome de Jesus, eu e você possamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Amém? Ainda é tempo, enquanto você tem fôlego de vida. Amanhã a gente não sabe. Mas se você ouviu essa palavra hoje, se arrependa enquanto é tempo.
Amém? Que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, abençoe toda a sua família. Eu espero muito que essa palavra venha falar ao teu coração e possamos refletir sobre isso. Em nome de Jesus. Fiquem todos na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo.